A paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez muita alegria em poder receber da parte do Senhor mais esta oportunidade. E conforme falamos todos os dias, não tem como começar sem expressar a nossa gratidão a Deus, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem proporcionado a nós a oportunidade da vida, né? E estar aqui é saber que mais um dia, né, Áurea? Mais um dia o Senhor está nos concedendo, e junto desse dia a oportunidade tão grandiosa que é de refletir na sua palavra. E a você que é presente conosco, nós desejamos as boas mãos, que as boas mãos do Senhor continuem presente na sua vida, continue presente na sua família, bem como aí nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Salmo capítulo de número 121, versículo de número 1 e versículo de número 2, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, você já ouviu esta palavra, socorro, e ela chegou no seu entendimento como algo que não é estranho, né? Por quê? Porque necessitar de um socorro é algo que em algum momento de nossa vida vai ser presente, né? Não tem como passar por esta vida sem um dia ter uma necessidade. Não, as necessidades, elas batem a porta, sim, e nós temos que dar o grito, né? Não tem como, nós temos que chegar para alguém e falar, por favor, me ajuda, porque independente de situação, querido, independente de quem é você e o que você tem, uma necessidade de ajuda em algum momento de sua vida você vai ter. Por quê? Porque faz parte da necessidade do ser humano, né? Tem coisas que às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro e não preciso de ajuda de ninguém. Não, precisa sim. Vai ter algum momento que o dinheiro não vai poder te valer, né? Mas que aí vai entrar a mão amiga de alguém, não é isso? Pois bem, quando nós falamos aí a palavra socorro, o nosso dicionário vai nos dar a entender o que é socorro. Que socorro nada mais é do que uma ajuda ou um auxílio a alguém que está necessitando. Socorro é uma ajuda, um auxílio. E é interessante que o socorro, para ser lógico, olha a lógica do socorro. O socorro, para ser lógico, você tem que suprir a pessoa com aquela necessidade. Não é isso? Não tem como fazer uma outra coisa se a necessidade não é aquela que você está promovendo o recurso aí. Então o socorro ele tem que ter sentido. Uma pessoa que está se afogando, ele não necessita de um bom prato de comida, né? Ou qualquer ato dessa forma, um bom sorvete, não. Ele necessita de uma mão estendida para que ele possa se apegar, né? E ser resgatado daquele momento de dificuldade. Então, queridos, nós sabemos muito bem o que é socorro. Por quê? Porque tanto nós ajudamos, tanto nós auxiliamos alguém, como também ao longo da nossa história de vida nós seremos auxiliados. Isso aí não tem ninguém na face dessa terra que está isento aí a essa situação. Pois bem, a palavra do Senhor também ela vai falar acerca de socorro. O versículo que nós acabamos de ler aqui, o versículo em questão desta rápida reflexão, ela vai falar acerca de uma pergunta. E interessante que aquele que faz a pergunta é o mesmo que dá a resposta acerca da questão de socorro, a questão de suprimento. A palavra do Senhor no Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, vai nos dizer que o salmista, ele escrevendo este salmo, ele faz essa pergunta. A palavra de Deus vai dizer que levanto os meus olhos para o monte e pergunto. E a pergunta é, de onde vem
o meu socorro. Querido, quando nós chegamos aqui, nós entendemos, né? Conforme nós falamos que a palavra do Senhor, ela nos leva para uma dimensão espiritual. Quando nós chegamos aqui, nós entendemos que este socorro aqui, ele é muito além do que aquele socorro diário que você pode ser ajudado aí por um parente, por um amigo, por um filho, pela esposa, pelo marido, por aquela pessoa mais próxima ou mesmo até uma pessoa que você não conhece. Aqui nós não estamos falando de um dinheiro emprestado, aqui nós não estamos falando de alguém que para na rua para te ajudar a trocar um pneu, aqui nós não estamos falando de um socorro, de alguma coisa qualquer que alguém pode fazer por você, de te ver andando a pé e te dar uma carona, não. Nós não estamos falando aqui deste socorro. A palavra do Senhor, quando ela fala que eleva os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro, quando ele faz esta pergunta, automaticamente ele mesmo nos dá a resposta, e a resposta é: o meu socorro, ele vem do Senhor. E acho interessante quando ele dá esta resposta, e a resposta dele, que quando ele fala assim, que o meu socorro vem do Senhor, aqui ele também está falando que não é aquele socorro, porque o que o Senhor faz é aquilo que homem não pode fazer. Quando ele fala que o meu socorro vem do Senhor, ele está falando, quando ele se posiciona, né? Tendo um entendimento que o meu socorro, ele vem do Senhor, ele está se posicionando, tendo a certeza de que tudo aquilo que um homem não pode fazer, tudo aquilo que a ciência não pode fazer, tudo aquilo que os poderes desta terra não podem fazer, o Senhor pode. E esta é a certeza que nós temos. Porque o Senhor não vai fazer aquilo que homem pode fazer por mim e por você. Queridos, infelizmente muitas pessoas, elas passam por despercebido e ignorando esta realidade. Mas aqui, Áurea, eu entendo que aqui está a nossa segurança de vida. E nós podemos confiar no homem? Sim, nós podemos confiar no homem, mas nós nunca podemos esquecer que o ser humano, independente de quem quer que seja, o ser humano, ele é limitado. Apesar de uma boa intenção, apesar de uma boa atitude, no intuito de te ajudar, ele pode falhar com você, ainda que ele queira dar o seu melhor para você, ainda que ele queira fazer o de melhor por você, ainda que ele queira estender a mão por você, empenha uma palavra com você, no intuito de te ajudar. Mas nós somos falhos, nós podemos nos decepcionar. E a palavra do Senhor vai falar que a nossa esperança está em Deus e no seu amor eterno, no seu amor leal. Ou seja, quem não falha é o Senhor. Daí a certeza deste salmista, quando ele faz a pergunta e ele mesmo apresenta a resposta. E a resposta aqui é a esperança da sua vida. Quando ele fala assim: o meu socorro vem. Ou seja, não tem outra fonte. Não tem outra fonte. A palavra do Senhor vai deixar muito claro aqui, através da atitude deste salmista, que ele não vê outra fonte de suprimento que não seja do Senhor. Ele não fala que, olha, eu pego alguma coisa mais ou menos do céu, outra parte eu completo com outra fonte. Não, o meu socorro, ele vem do Senhor. Do Senhor. E não é um Senhor qualquer, né? Não, porque ele especifica bem com relação a quem é o Senhor supridor da sua necessidade. Quem é o Senhor que promove para ele o socorro. Quem é o Senhor que promove para ele a ajuda? Quem é o Senhor que promove para ele o auxílio? Quando ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, o que ele está falando aqui, o meu socorro vem exclusivamente
de Deus. Coisa maravilhosa, né? E o mais importante, né, Ivan, que o socorro que nós estamos precisando, né, como você disse aí no início, Deus nos manda um socorro do tamanho que for preciso, né? Eu me lembro de Moisés, né, quando nós vemos ali Moisés quando estava atravessando, quando estava ali precisando do socorro de Deus lá na travessia do Mar Vermelho. Então nós vemos que não é um socorro qualquer. Nem um paliativo, né? Nem um paliativo qualquer, ainda que a ciência traz tantas explicações sobre aquilo ali. Ah, mas foi um fenômeno, foi isso, foi aquilo. Não importa se foi um fenômeno, se foi um vento forte ou aquilo ou outra coisa. O que importa é que foi um socorro do Senhor. Se foi vento, foi o Senhor que mandou o vento. Os instrumentos que ele usa, né? Isso aí é... Não importa. Não importa. Que se o Senhor usou um fenômeno da natureza, a natureza também pertence ao Senhor. O socorro foi grande, foi da parte do Senhor, né? A palavra do Senhor diz lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 21 e 22, que o Mar Vermelho se abriu e o povo de Israel passou a pé enxuto. Quer dizer, e o mesmo Deus que abriu o mar foi o mesmo Deus que fechou também o mar, para que o exército de Faraó não atingisse ali aquele povo de Israel. Então nós vemos que o socorro do Senhor é do tamanho que nós precisamos. Não tem limites. E é interessante quando a gente começa a trabalhar dentro disso aí que você falou, ele é do tamanho e é um socorro perfeito, né? Perfeito. Não é um socorro que vem pelas metades, né? Não é um socorro que o Senhor não faz nada pelas metades para você, querido. É por isso que também não te aceita pelas metades. Ou você é filho ou você não é. Ele não te reconhece as metades. O Senhor não é pai pelas metades, por isso ele não faz nada pelas metades e também não nos aceita pelas metades. E é interessante quando você estava falando aí, eu estava aqui pensando, e tanto nas questões, né, os meios que o Senhor usa para prover o socorro para aquele necessitado, né? Quantas pessoas nesse exato momento estão sendo socorrido por Deus? Aí você fala assim, uai, mas é um prato de comida. Sim. É um prato de comida, mas o que é um prato de comida? Quantas pessoas hoje, querido, nesse momento estão com fome e só Ele e Deus sabe da necessidade daquele lar. E neste momento, ou daqui a pouco, aquele portão vai bater, alguém vai bater a porta, alguém vai bater, né, com o prover de Deus ali. E independente de ser apenas esse momento, mas que a gente vê a grandiosidade do agir de Deus, do auxílio de Deus, ou grandes questões, como a questão que você abordou aí da travessia, né? Independente, mas nós estamos trabalhando com o amor do Senhor, é a bondade do Senhor, é a graça do Senhor. Mas eu não poderia deixar de falar que independente, né, o atuar do Senhor, independente da grande bênção que você venha receber aqui nesta terra, como sendo o socorro do Senhor, porque se Ele querer te abençoar, até leis são mudadas, né? Até leis são mudadas. Se o Senhor querer te abençoar, querido, não existe nada que seja empecilho para o Senhor. Tudo está à distância da vontade do Senhor. Para quê? Para que o socorro da parte dele alcance a sua necessidade. Mas como é a nossa bandeira aqui, pregar a salvação. A salvação. É essa bandeira que a gente levantou aqui, né? E vai continuar com ela até o dia que o Senhor nos permitir. Então por isso eu não posso deixar de te falar que o bem maior, o socorro maior que Ele fez por mim e por você, o auxílio maior, a ajuda maior, é quando Ele se manifesta apresentando seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar.
o auxílio de Deus, querido, a ajuda de Deus. Não teria outra forma, conforme aqui, ainda no dia de ontem nós ouvimos essa palavra, não teria como nem eu e nem você escapar da tão grande condenação, somente pelo auxílio de Deus, através de Jesus Cristo. E nós não podemos ignorar, né? Nós não podemos ignorar essa grande bênção. Talvez você espera o auxílio do governo, talvez você confia tanto no auxílio do governo, talvez você seja ele o governo federal, estadual, municipal, talvez você espera um auxílio, uma ajuda dos poderes, né? Terrenos, seja as Forças Armadas, sei lá de quem. Talvez você espera, querido, para a sua vida o auxílio de uma pessoa que tem grandes recursos. Talvez você espera auxílio de alguém para suprir as suas necessidades. Querido, eu não estou desmerecendo a sua esperança nessas pessoas. O que nós estamos falando aqui é que você não pode esquecer da salvação em Cristo Jesus. Esse socorro presente de Deus em um momento chamado momento de angústia. Foi o versículo que você leu, Salmo 46, né? Salmo 46, 1, que ele diz? Ele diz, olhando para os... não lembro não. Salmo 46, mas tá aqui, ó. A palavra tá aqui. Salmo 46, que vai dizer, ele é o nosso... A mente falhou agora, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o auxílio presente no tempo da angústia. E para que angústia maior do que aquela que a palavra do Senhor vai falar assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a mesma palavra que fala deste momento de angústia é a mesma palavra que traz a certeza da salvação, que vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Aleluia. Olha o socorro aí, olha. Olha o auxílio de Deus chegando. Olha a ajuda de Deus chegando para nos livrar deste momento. Porque a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu na cruz, né? Sendo nós ainda pecadores, ou seja, sem merecimento nenhum, e tantos outros versículos que poderíamos citar aqui, confirmando que o socorro de Deus é presente. Então nós não podemos ignorar o socorro de Deus. Nós não podemos ignorar o socorro de Deus, querido. Por quê? Porque uma ajuda qualquer, né? Qualquer um pode fazer por mim e por você, mas nas questões espirituais, somente o Senhor, Ele pode intervir na minha e na sua vida. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter a segurança na eternidade com Cristo Jesus. E esse é o entendimento da palavra do Senhor que Ele deseja para nós. Esse é o projeto do Senhor para mim e para a sua vida, né? Continua tendo esperança, sim, continua precisando das pessoas, sim, isso faz parte do nosso dia a dia. Você precisa, tem suas necessidades, nós também temos as nossas necessidades. Quantas pessoas nos ajudam, nos auxiliam ao longo de um dia, mas o que nós não podemos esquecer aqui é do maior auxílio da nossa vida, é da maior ajuda da nossa vida. E é interessante a hora que muitas vezes uma pessoa faz uma coisinha pra gente, né? A gente não esquece nunca. Nunca, a gente não esquece nunca. Quantos favores já fizeram para mim que eu guardo esse favor no meu coração, e sempre quando eu lembro daquela pessoa, eu lembro com um sentimento de gratidão. Mas o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. E nós não podemos ser ingratos, querido, e nem desprezar a salvação, porque é o único recurso que o Senhor nos deu para estarmos livres da condenação eterna, e este é o seu bem maior. E que Deus te abençoe, para que este venha a ser o seu entendimento, e você possa viver com essa certeza, para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor aqui nesta terra,
e na eternidade com Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de mais um dia. Sim, meu Deus. Muito obrigado por esta oportunidade de mais, ó Deus, este momento de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado por mais um momento que a Palavra do Senhor, ela fala claramente aos nossos corações. Receba toda a nossa gratidão. Pedimos a Tua bênção por cada um que está conosco, ó Deus, cultuando ao Senhor juntamente conosco, ouvindo a Tua Palavra, que a Tua boa mão possa ser presente na vida de cada um, na família de cada um, suprindo necessidades, ó Deus, realizando sonhos e trazendo sobretudo, Senhor, o entendimento acerca do projeto do Senhor para a vida deles. Muito obrigado por mais esta oportunidade e por ela nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.